patchwork que a Maria Adna trouxe aqui, deixando o nosso cenário mais do que nunca colorido, alegre, bonito e, claro, agradecendo você por deixar o Ateliê da TV entrar na sua casa com o único objetivo, trazer muito artesanato, muita alegria e principalmente muito amor, que o artesanato nos traz essa alegria, essa vontade de viver e faz com que a gente esqueça um pouco todos os nossos problemas. Então fique conosco, que eu tenho certeza que se você fizer o seu artesanato, mais do que nunca você vai esquecer os seus problemas do dia a dia. Vamos dar um beijo aqui na Maria Adna, que sempre vem também aqui no nosso programa, e hoje trazendo os tecidos da Círculo, tem lançamento, tem novidade também pro pessoal. Que peça que é essa, hein, Maria Adna? Uma manta para solteiro, e eu dei o nome de O Labirinto, porque é um patchwork fácil de fazer, mas a gente tem que ter um pouco de atenção para montar, né, as peças, os blocos. Aqui tem a técnica, o côncavo e o convexo, patchwork tradicional e appliqué. Eu coloquei essa parte aqui em appliqué para facilitar, né, para as meninas também em casa poder construir uma manta desse porte. Olha também. Aí, o 3 em 1 é patch appliqué, é o patchwork, né? O tradicional. Isso, e côncavo e convexo. Côncavo e convexo. Que Fique é atento essa aí, ó. Curva aqui que a gente tem que encaixar. Olha lá, perfeito. o pessoal que sabe trabalhar com patchwork vai se encantar com a aula de hoje, novidade aqui da Maria Adna. Vocês estão vendo a peça, né? Toda ela colorida, né? E você trouxe aqui um gráfico, podemos dizer, né? Isso. Então, doutora, eu vou começar com a primeira técnica, o côncavo e o convexo, que eu cortei. Para eu fazer essa curva aqui, eu cortei 2 quadrados de 14 por 14 no azul e cortei no molde também esse molde aqui que eu fiz, é para facilitar. Então, como sempre, eu faço o molde interno para ter a margem de costura. Vou riscar e vou costurar no risco. Aqui eu não corto esse risco. E aqui também eu cortei o segundo molde, que eu vou formar um quadrado com essas duas partes do meu bloco. Eu vou marcar o meio aqui e vou alfinetar esse meio onde eu marquei. Vou alfinetar também o meio do meu bloco em azul. Aqui eu vou colocar direito com direito. Vou trazer essa ponta para esta pontinha aqui no azul. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Então aqui eu vou organizar aqui os dois tecidos para eu poder costurar, para eu ter uma costura perfeita. Alfinetei. Esse é um bloco bem fácil de fazer. Alfinetando. E aqui eu vou costurar nesse meu risco, onde eu desenhei minha segunda parte do bloco. Vou tirar o alfinete. E eu vou tirando os alfinetes para não correr o risco de quebrar a agulha também. E depois que eu aprender, né? Depois que eu aprender o jeito de trabalhar com convexo, aí eu faço toda a peça baseada nesse tema. Nesse tema. Vou cortar. Então, tá aqui a minha parte arredondada do bloco. Então, para montar essa manta, eu fiz aqui 6 faixas de 6 faixas, né, de 5 blocos. Então aqui eu fui encaixando os meus quadrados. Eu vou mostrar como eu montei esse daqui para ter essa impressão que ele ficou arredondado. Então eu costuro um quadrado do tecido preto poazinho com o azul, que é esse meu segundo bloco. Então eu já construí o primeiro. Então, estou construindo o segundo bloco.
aqui e vou costurar também um pezinho de máquina. Aqui. Essa parte de baixo. Eu vou unir este com o azul, que vai dar a impressão de arredondado no final. Para você que está acompanhando agora o nosso programa, Maria Adler ensinando patchwork, ainda tem hoje também André Bassan com chinelos e também a Simone trabalhando com pintura, para todos vocês que estão acompanhando hoje ao Ateliê na TV. Eu vou unir novamente essa minha costura. Eu vou sempre direito com direito. Direito com direito, vou encontrar aqui também as costuras para sair um bloco perfeito. Então vou trazer aqui a costura e sempre que estiver fazendo um patchwork é bom passar, né, para ficar mais organizado as costuras. Já está quase pronto essa minha primeira fase aqui do bloco. Olha aí, é legal mostrar, né? Isso, como fica perfeito, o encontro, né, aqui das costuras. Junção, então, né, a gente tem que trazer uma para a direita e uma para a esquerda. E eles se encaixam perfeitamente. Então aqui eu cortei 2 tiras para ficar como se fosse uma curva aqui no labirinto. Aqui eu cortei uma tira de 26,5, de 6,5 por 26,5 e vou costurar na parte arredondada do meu bloco. Vai aparecer no site da Cinco, né? Sempre comenta, tem passo a passo, tem novidades. Vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. E o meu retângulo, que tem 6,5 por 31,5, eu vou costurar nesta lateral. E eu usei, Dotão, os tecidos da Círculo. Eu vou mostrar que ele tem 2 cores, então fica bem bacana para fazer um trabalho assim colorido. Eu uso. Ah, o de Poá tem duas. Isso, ele tem 2 no cores mesmo tecido, no né? mesmo tecido, então fica bem bacana fazer esse trabalho que eu já tenho uma composição bem legal. Vou colocar aqui o tecido para eu costurar. Prontinho o meu segundo bloco. Então eu comecei com esse rosa. É legal mostrar o gráfico, né? Quantos são? Só para o pessoal entender os blocos, ó. Explica aqui, só para o pessoal entender aqui em cima do desenho. Em cima do desenho. Eu tenho aqui, isso, aqui. 15 do côncavo e o convexo. Eu anotei aqui nos cantinhos do meu bloco. Tenho 7 desse do patchwork tradicional. Tenho 3 do patchwork em tiras também, que é esse primeiro aí da ponta. E tenho 5 desse em appliqué. Total de 30 blocos que eu vou construir para eu construir essa manta de solteiro. Então aqui eu fiz o segundo bloco, que é o preto. Eu tenho o primeiro, que é o rosa. Depois eu construí o laranja. O laranja tem as tiras, tem 2 quadrados. Deixa eu mostrar aqui, separar esse. Então esse tem 4 quadrados, 2 do azul de 14 por 14, um laranja e um verde também com a mesma medida, e 3 retângulos, tem 14 por 6,5 e um quadrado de 6,5 por 6,5. Como eu vou montar esse meu bloco?
Aqui eu não vou costurar, Doutor, porque ele é muito simples de construir. O que eu fiz? Eu construí o laranja, porque aqui também dá continuação a um outro caminho do labirinto. Então eu costurei o quadrado verde com laranja e um retângulo laranja. Depois eu costurei um retângulo verde com o laranja e um quadrado também laranja. E aqui eu vou unir, ou posso fazer os quadrados, ou posso também fazer um caminho direto com o retângulo. Por último, para minha última carreira, eu vou fazer o apliqué. Eu vou cortar 2 tiras de 14 por 31,5 e vou cortar também uma tira de 6,5 por 31,5 e vou unir as 4, mas as 3, perdão. Antes de unir as 3, eu vou cortar na entretela colante, né, que é o papel termocolante. Uma vez, vou riscar no avesso do meu papel termocolante, vou aplicar no avesso do meu tecido azul, que é onde eu continuo com aquele caminho do labirinto. Eu aplico aqui no avesso o tecido para fazer o apliqué, né? Para fazer o apliqué. E vou recortar e vou colar em cima da minha tira de 14 por 31,5, que é esse meu último bloco aqui. Deixa eu tirar aqui os tecidos. Aqui em cima, né? Esse último bloco. Então eu costurei e ele ficou com este acabamento aqui. Então eu preciso quitar a peça só para eu fazer esse acabamento aqui da minha peça. Fiz toda essa montagem, eu cortei as faixas também no tecido branco, também com a mesma textura, né? O tecido branco por fora, nas bordas, ele acabou dando uma valorizada na peça, né? Também eu costumo usei também a círculo, né? Que tem a mesma textura dos tecidos da parte central. Pedir para o pessoal visitar o site da Círculo para conhecer não só a linha de tecidos, como todos os seus produtos. Lá tem passo a passo, lá tem muita novidade no círculo.com.br. Nas lojas de todo o Brasil vocês encontram aí os tecidos para patchwork, os produtos para crochê, tricô, produtos esses de excelente qualidade. Um abraço para todo mundo lá em Gaspar acompanhando o nosso programa. Ficou talvez um pouco confuso, né, as medidas, mas todas elas deixaremos disponíveis no nosso site, lá no atelinatv.com.br, já que tem muita medida, né, Maria Adina? É uma peça realmente diferente. Um labirinto mesmo. É complicada de fazer ou é mais a medida mesmo e ela vai construindo? É mais a medida. Tá. Eu construí na primeira faixa, eu vou embora. Ela é uma peça rápida e costura depois faixas por faixas, faixas, né? por faixas. Então, ótimo. Toda a medida depois, eu vou pedir para colocar o site do ateliê, porque tanto essa foto aqui colorida, assim como todas as medidas, estão disponíveis lá no nosso site, que é o atelinatv.com.br. Agradecer demais a Maria Adina aqui no nosso programa.